Chegou a hora de falar do mouse Alce Gaming GM500. Eu fiz um unboxing dele aí há pouco tempo, depois disso comecei a testar bastante. Podem ver que ele está aqui na minha mesa, eu estou usando ele no dia a dia para jogar, para trabalhar, para tudo. E agora é a hora de então falar um pouquinho a respeito da minha experiência com ele. Bom, sobre o design do GM500, ele tem esse design simples, tá? Um mouse comum com design básico. Ele é feito em plástico ABS de alta qualidade. É um mouse com formato ambidestro, então ele pode ser usado tanto por destros quanto por canhoto. Ele tem um acabamento fosco e é muito agradável ao toque. Ele tem um formato ergonômico que se encaixa de forma bem confortável na mão. Laterais antiaderente, tá? Também é no mesmo plástico, mas ela tem uma aderência muito boa aqui para os dedos na lateral. O mouse todo tem uma pegada e uma aderência muito boa. E além de tudo, ele é leve, com 145 gramas, como eu já tinha falado no unboxing. Certamente um dos principais destaques deste mouse é que ele conta com um sensor PixArt 3325, que é um sensor óptico de nível básico, mas que oferece uma resolução de até 5000 dpi. Então é um sensor que, embora básico, é preciso, é responsivo, tem um rastreamento suave e uniforme. Oferece uma boa taxa de resposta e um tempo de resposta de 1 milissegundo. É um sensor muito bom para a gente, na maioria dos gêneros de jogos, incluindo FPS, MOBA, RTS, pode não ser indicado. Aí eu não sou pro player, mas acredito que para pessoas que precisem de um mouse em jogos que exigem uma alta sensibilidade, um jogo de tiro em primeira pessoa competitivo, talvez não seja o ideal. Para o dia a dia, para usar em casa, nos jogos que a gente tem, mesmo jogos FPS, mas que a gente já joga em casa, nada competitivo, é claro que ele vai dar conta tranquilamente. E além disso, como eu falei, ele tem então esses 5000 dpi de sensibilidade, né, de resolução, e esses DPIs eles são ajustáveis on the fly. Isso significa que o ajuste da sensibilidade pode ser feito durante o uso. Não precisa abrir o software para isso. Isso é feito através desse botão superior que a gente tem aqui, que a gente vai apertando. Inclusive, o botão Scroll vai mudando de cor, indicando que o nível do DPI está mudando. O nível você aqui, é claro, só no mouse você tem que sentir para saber se ele está num nível mais baixo ou mais alto, mas no software aí sim você consegue verificar exatamente o nível e verificar pela cor. Então você consegue no software ver que, por exemplo, quando ele muda para o verde, qual o nível de DPI relacionado ao verde e inclusive configurar isso. Os níveis pré-definidos de DPI, eles são 1250, 2500, 3750 e 5000. Então, à medida que você vai apertando, ele vai mudando para esses níveis, tá? Do mais baixo até chegar no mais alto e depois retorna para o mais baixo. Um outro destaque que ao ser propagandeado aí nos seus mouses, em alguns dos seus mouses, alguns modelos desses mouses, é a compatibilidade com o NVIDIA Reflex. Isso quer dizer que o mouse ele pode ser usado com essa tecnologia da NVIDIA, que reduz a latência do sistema entre o mouse e o monitor. Isso vai melhorar o desempenho em jogos competitivos, onde a latência geralmente é um fator decisivo. Para usar o NVIDIA Reflex com o GM500, é necessário ter um monitor compatível com o NVIDIA Reflex e uma placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 30 ou superior. E na prática, para ser bem sincero, como eu falei, a maioria dos usuários do GM500 talvez não necessitem nem sintam a diferença no uso no seu dia a dia ou a falta dessa tecnologia. Claro que se você tem um monitor compatível e uma placa de vídeo compatível, talvez ativar seja interessante. Nada que faz falta para quem não tenha. O mouse ele conta com 8 botões programáveis. Todos os botões são programáveis. É possível programar através do software Alce Gmenu, que eu vou falar daqui a pouco. Os switches são switches Orum, que eles são considerados de alta qualidade, uma das melhores marcas de switch do mundo, e oferecem um clique suave e preciso. Além disso, são duráveis, ele tem uma expectativa de vida de até 50 milhões de cliques. Falando ainda sobre o design, ele conta com RGB, e essa iluminação RGB tem aqui nesses detalhes, no logo, no próprio botão Scroll, pode ser configurada através do AOC Gmenu, do software AOC Gmenu.
Bom, esse aqui então é o software Aegon BioC Gmenu, né, ou AOC Gmenu, e aqui você tem a possibilidade de realizar várias configurações nos dispositivos, nos periféricos gamers da AOC ou da Aegon BioC. Aqui a gente tem já reconhecido o teclado que eu estou usando aqui, que é o teclado mecânico Aegon AGK 700, e a gente tem um mouse também, que é o GM500 da AOC. Então a gente tem aqui a possibilidade de personalizar os botões. Como eu falei, todos os botões do GM500 eles podem ser personalizados, e inclusive você pode mudar aqui a direção dos botões. Se você é destro ou canhoto, você altera aqui a mão que você utiliza neste botão aqui. E aqui a gente tem a possibilidade de realizar alterações completas em cada botão, tá? Então a gente tem que ter pelo menos um botão esquerdo, mas você pode ir alterando aqui as possibilidades dos botões. Você pode colocar um botão, por exemplo, para abrir um leitor, mudar uma faixa, pausar ou dar play em multimídia, ajustar DPI, gerenciar janelas, voltar. Então, você tem 8 botões, então as possibilidades são bem grandes do que fazer com 8 botões. Eu mesmo, por exemplo, coloquei aqui os botões padrões, né, o direito, esquerdo, scroll, navegador, eu coloquei aqui no botão 4 o avançar o navegador, né, para quando eu estiver gerenciando janelas ou navegando na internet, ele avançar então, e o 5 para ele voltar algo que eu estava fazendo, uma janela que eu estava vendo. O 7 eu configurei como tecla do Windows, então ao invés de apertar no teclado eu posso usar também pelo mouse, e o 8 para abrir o meu computador no Explorer. Aqui a gente pode alterar a configuração de DPI. Então eu tinha falado sobre as cores, então aqui a gente tem as cores, né? Então essas são as configurações pré-definidas de DPI, eu vou mexendo aqui, ele vai mudando no mouse, e as cores que vai mudando aqui. Então o verde, por exemplo, são 3200 DPI. A última, que é esse rosa aqui, é 5000. E tem o DPI inteligente, que ele vai adaptar o DPI de acordo com o que você está executando, o jogo ou coisa do tipo. Aqui a gente tem a configuração de clique duplo, velocidade do indicador, velocidade de rolagem e a taxa de atualização, sendo que ele vai até 1000 Hz. Aqui a gente tem as configurações do RGB, Light FX. Aqui a gente tem a opção de deixar como respiração, estático, então são os estilos de brilho, né, do RGB aqui do mouse. À medida que a gente vai mudando, ele muda no mouse também. Então se eu deixar, por exemplo, um piscar, ele altera já automaticamente aqui no mouse. E a gente pode editar também outras coisas, como o tempo de pulsação, se ele vai pulsar rápido, devagar, o brilho. A gente pode escolher a cor, se é aleatória ou cor única. E aqui a gente tem a opção de sincronizar a iluminação. Como vocês viram, tem aqui o mouse e o teclado, então eu posso sincronizar de forma que o mesmo efeito de iluminação que eu tenho no mouse seja replicado no teclado e vice-versa. Então, se eu deixar, por exemplo, estático, os dois vão ter o mesmo efeito estático. Se eu deixar respiração, se eu deixar piscar e assim por diante, os dois vão ter sempre os mesmos efeitos. Uma coisa interessante é que aqui a gente tem essa opção Downloads, onde você pode criar inclusive uma conta, né, no Gmenu, e você tem a opção de baixar perfis de outras pessoas. Então ele vai trazer aqui perfis de pessoas, né, que outros usuários criaram, que eu posso baixar e usar.